Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Aqui o professor Daniel Garcias e hoje o tema da nossa aula continua sendo globalização. Este é o segundo vídeo de 4 aulas a respeito desse tema. Deixa seu like aí no vídeo para mostrar que você assistiu. Coloque suas dúvidas, coloque suas opiniões nos comentários, tudo bem? Vamos começar então? Quando a gente fala de globalização, e no vídeo anterior nós comentamos sobre o que é isso e como ela foi possível, então nós falamos de um mundo mais integrado. Este mundo mais integrado, ele tem determinados aspectos que cabe a nós compreender. Então nessa aula nós vamos olhar para 2 aspectos. O primeiro, observar como os fluxos eles se intensificaram com a globalização. E aí a gente olha alguns exemplos. O segundo, identificar aspectos do espaço local que influenciam no global e vice-versa, aspectos globais que influenciam localmente. Estes pontos são essenciais para que nós possamos observar a globalização a partir da sua perspectiva integradora. Lembrando mais uma vez que o mundo não está integrado igualmente, e esse também é um ponto importante para nós. Vamos lá então? Bom, esta imagem que eu mostrei para vocês na aula anterior, uma imagem que mostra o mundo encolhendo. Como o mundo ficou menor, agora as distâncias são menos importantes. Você tem meios de transporte mais modernos e tem meios de comunicação mais modernos. Por isso o mundo está mais integrado. A velocidade dos fluxos ocorre numa intensidade maior e por isso você tem uma velocidade maior também, tanto nos transportes quanto nas informações. A questão é que nem sempre isso representa um ponto positivo para a humanidade. Vamos observar aqui, por exemplo, a pandemia que o planeta viveu entre 2009 e 2011, que foi relacionada à gripe A, H1N1. Você já deve conhecer a vacina. Anualmente, nós costumamos tomar a vacina para H1N1. Agora dá uma olhada para você que hoje se assustou com a Covid-19, com a forma como ela ocupou os espaços globais. Essa não foi a primeira vez, muito provavelmente também não será a última. A pandemia de H1N1 também começou no continente asiático, também começou aqui no leste da Ásia, e ela se espalhou para os demais países do mundo. E quando você olha esse mapa e vê que muitos países, aliás, o globo como um todo, não conseguiu ficar imune à existência da H1N1, do leste asiático para o Brasil, para a África, para a Oceania, o que isso te mostra relacionando com a globalização? Isso nos mostra que os fluxos, as conexões globais, elas contribuem também para o aumento da disseminação desses vírus. Então, muito provavelmente, se essa pandemia se essa epidemia tivesse ocorrido há 500 anos atrás, ela ia ficar bem mais restrita e ia se espalhar muito mais devagar, talvez nem alcançasse o espaço global. Como agora nós vivemos num espaço, como agora nós vivemos num planeta em que as conexões são muito intensas e as conexões são muito velozes, também eventos como epidemias podem se espalhar facilmente para o globo. A gente nota a mesma coisa quando observa, por exemplo, a rota do Covid-19 no planeta. Esse mapa que vocês estão vendo é um mapa da rota genética do vírus, de onde ele saiu para onde ele foi. Então note aqui, por exemplo, o Brasil, como foi que o coronavírus, como foi que o Covid-19, ele chegou no Brasil. Nota aqui, ó, um círculozinho laranjado mostrando que ele veio da Europa. Mas aí você falou, mas espera aí, eu ouvi que o vírus surgiu na China. Como é que nós recebemos esse vírus a partir da Europa? É simples, ele surge na China, você está correto quanto a isso, vou fazer uma bolinha azul aqui, ó, surge na China. Da China ele vai para diversos locais, como você está vendo aqui nesse mapa, ó, ele vai para a Austrália, ele vai
para a América do Norte e também vai para a Europa. Na Europa havia alguns turistas, algumas pessoas viajando, entre elas brasileiros, pegaram um avião, começou a contaminação aqui do nosso território. Isso aqui são marcos iniciais. Obviamente que depois nós recebemos pessoas contaminadas vindas da Ásia, vindas dos Estados Unidos, pessoas que saíram do Brasil e se contaminaram fora do Brasil. Mas a questão é, quando você olha esse mapa, você vê que quanto mais o país esteve integrado aos fluxos da globalização, mais ele atingiu essa rota de contaminação mais rápida. Então, se você prestar atenção, para quem não viu o vídeo da primeira aula, eu aconselho que veja. Se você prestar atenção, lá a gente mostra que os Estados Unidos, a Europa e o leste asiático são as áreas mais integradas pelas redes da globalização. As redes de transporte, as redes de comunicação, as redes de tecnologia, os centros financeiros. Por isso, essas áreas também se tornaram, a partir das suas conexões, as principais rotas de contaminação. Interessante isso, né? Aqui, por outro lado, você olha o continente africano e o continente latino-americano teve menos rotas de interligação de Covid-19 em relação ao restante do planeta. O nosso problema, obviamente, não ficou mais brando em função disso. O Brasil, infelizmente, vive uma situação muito triste, você com certeza sabe disso. O motivo de nós estarmos produzindo essas aulas em vídeo é exatamente esta ocorrência, né, pandêmica, que atingiu tantas vidas, que levou tantas vidas, mas que dentro da nossa análise agora, que é geográfica, pode ser percebida também como um encontro entre a base técnica dos fluxos, ou seja, entre a interconexão que existe entre os países e a sua ligação global. Nós não ficamos livres da pandemia, obviamente ela chegou aqui, ela teve menos vias de entrada em relação aos as demais áreas continentais que nós estamos analisando. Olha aqui, continente africano, um continente bem menos integrado, bem menos interligado, neste caso da pandemia também com menos rotas de espalhamento do vírus. No caso da Europa, dos Estados Unidos, do Sudeste Asiático, este problema ele é intensificado, você tem mais rotas. E nesse caso, o que foi feito? Vamos dar uma olhada. Esses países acabaram criando mecanismos de defesa que interrompem o próprio fluxo da globalização. Esse aqui é um mapa que mostra os casos confirmados de Covid-19 no mundo, né, até o mês de maio desse ano, maio de 2021. E aí que nós percebemos mais uma vez, né, o mundo não ficou livre, né, você não tem áreas continentais, você só tem áreas sem informações, mas é uma pandemia, este problema está no mundo inteiro. E é também um reflexo da globalização. Então, se eu te perguntar o que a globalização tem a ver com a Covid-19, tem a ver que a partir do processo de globalização, tem a ver que a partir da ocorrência de uma rede globalizada de transporte e comunicação, você tem mais meios e mais redes de circulação, inclusive de vírus. Não é só circulação de mercadorias, não é só circulação de pessoas, não é só circulação de dinheiro. Nós temos outros pontos também, nesse caso um ponto negativo. Beleza? Vamos então continuar. Enquanto isso, você dá uma olhada aqui nesse texto que eu vou mostrar e vou ler com vocês. Olha que texto bacana, vamos dar uma olhadinha numa coisa. O conceito de globalização, ele denota muito mais, então olha aqui, né? Aqui já vem uma definição de globalização e uma explicação. Ele denota muito mais do que ampliação de relações e atividades. Denota muito mais do que ampliação de relações e atividades sociais atravessando regiões e fronteiras. Então nós falamos que globalização é a ampliação, é a integração do planeta na dimensão econômica, social, cultural e política. Aqui está dizendo, olha, ele é até mais que isso. É que ele sugere uma magnitude ou uma intensidade crescente dos fluxos globais, de tal mota que, atenção agora,
estados e sociedades ficam cada vez mais enredadas em sistemas mundiais em redes de interação. Tudo que a gente já falou. Os estados, as sociedades cada vez mais estão integrados em sistemas de redes. Em consequência disso, ocorrências e fenômenos distantes, aqui é essencial, fenômenos distantes, podem passar a ter sérios impactos internos, enquanto os acontecimentos locais podem gerar repercussões globais de peso. Então presta atenção, o que o texto está te dizendo? Vamos entender juntos. Fenômenos distantes podem ter sérios impactos internos. Acontecimentos locais podem gerar repercussões globais. O que ele está te falando é, uma coisa que acontece longe daqui pode ter influência na sua vida, pode ter influência aqui no Brasil. Uma coisa que acontece no Brasil pode ter influência longe daqui. Um exemplo é a própria Covid-19 que nós estamos avaliando agora. No Brasil surgiu uma variante, a variante de Manaus. O mundo olha para aquilo e fala, com as redes de conexões que nós temos hoje, esta ocorrência que é só do Brasil pode afetar outros diversos países. Então o que eles fazem? Eles fecham as fronteiras para o Brasil. Vocês assistiram isso. O que esse texto está te dizendo? Exatamente isso. O mundo hoje está bem mais interligado. Uma ocorrência que acontece longe, ela pode influenciar num outro país. Uma ocorrência local, alguma coisa que acontece aí no seu cotidiano, pode impactar distante dele. Essa é uma constatação interessante. Isso não significa que necessariamente, vamos continuando o texto, a partir daqui, isso não significa que necessariamente a ordem global suplante ou tenha precedência sobre a ordem local, nacional ou regional da vida social. Antes, estas podem inserir-se em conjuntos mais amplos de relações e redes de poder interregionais. A globalização gera uma certa mudança que se expressa numa conscientização popular crescente do modo como os acontecimentos distantes podem influenciar nos locais e vice-versa, bem como as percepções públicas da redução do tempo e do espaço geográfico. Então isso aqui complementa tudo que nós tivemos dito, tudo que a gente foi falando no decorrer desse tempo. Ocorrências distantes podem influenciar localmente. Ocorrências locais podem influenciar distante. Isso não significa que a ordem global, ou seja, a globalização, acabou e suplantou com tudo aquilo que é local, que é próximo de você. Não quer dizer que você só depende daquilo que acontece no mundo distante, mas isso também influencia a sua vida. Entenderam isso? Interessante, né? Vamos ver aqui mais um exemplo. Uma parte do texto que fala, olha, ela sugere uma magnitude de intensidade crescente de fluxos globais, de tal mota que os estados e sociedades ficam cada vez mais enredados em sistemas mundiais e redes de interação. Mais uma vez, repetindo o que o texto disse, em consequência disso, ocorrências e fenômenos distantes podem passar a ter sérios impactos internos, enquanto acontecimentos locais podem gerar repercussões globais de peso. Peguei dois exemplos aqui recentes, um a gente já falou, mas 2008, alguns anos atrás, 12 anos atrás, 13 anos atrás, nós tivemos uma crise, um estouro de uma crise nos Estados Unidos da América. É uma crise nos Estados Unidos. Agora pensa, essa crise dos Estados Unidos, que foi fruto de um movimento especulativo ligado ao setor imobiliário, aos bancos, gerou uma crise mundial. Então, olha o que eu estou falando, uma crise que aconteceu nos Estados Unidos da América, ela se espalhou e se tornou uma crise no planeta. Por quê? Porque os Estados Unidos são o maior mercado consumidor global, porque são um grande mercado produtor industrial. O que acontece lá influencia no mundo. Este acontecimento local é um acontecimento dos Estados Unidos, mas tem repercussões globais. Ele atingiu o Brasil. O Brasil teve que se movimentar de maneira diferente em função da ocorrência dessa crise. Agora, quando a gente chega em 2021, a crise do Covid-19. Praticamente a ocorrência dessa pandemia, ela paralisou muitos setores industriais em diversas economias do mundo. Vamos pensar aqui algumas coisas que vieram com a ocorrência da Covid. Exemplo, nós tivemos uma demanda muito maior por fabricantes de máscaras, de álcool gel. Isso a nível mundial.
As fábricas tiveram que acelerar sua produção, a necessidade dos centros de pesquisa se unirem para desenvolver uma vacina, várias vacinas, inclusive as indústrias farmacêuticas, os governos fechando fronteiras, impedindo que pessoas de um país entrassem no outro. Tudo isso em uma ocorrência que começa localmente, começa lá na China, na cidade de Wuhan, a descoberta de uma pessoa contaminada, pelo novo coronavírus, a Covid-19, e que rapidamente gerou uma mudança, uma crise no mundo. Então, olha o que o texto está dizendo, mais uma vez, repetindo aqui e interpretando esse texto, fenômenos distantes podem passar a ter sérios impactos internos, enquanto acontecimentos locais podem gerar repercussões globais. Vamos pegar a Covid-19, um fenômeno distante que causou um impacto interno. Vamos pegar o caso do Brasil, o surgimento de uma variante, no caso aqui a de Manaus, que gerou repercussão de diversos países. Aqui vocês estão vendo reportagens, dizendo que, olha, a Europa proibiu a entrada de brasileiros em função do descontrole da pandemia do coronavírus. Os Estados Unidos também proibiu a entrada de brasileiros, algo que aconteceu localmente, que tem repercussões globais. Nós tivemos uma nova variante surgindo na Índia. Olha aqui, o Brasil proíbe a entrada de estrangeiros em voos com origem da Índia. Então o Brasil também fecha as fronteiras. Olha que interessante, no momento da globalização, como a gente tem grandes fluxos, esses fluxos significam que quanto maior a movimentação, não só de mercadorias, nesse caso a gente está falando de vírus, E essa é uma simulação que vocês estão vendo. Com as redes de circulação global, um vírus ele consegue atingir as pessoas rapidamente. Ele consegue atingir o planeta inteiro rapidamente. Nessa simulação, quando você vê os pontinhos azuis claros, são pessoas saudáveis. Os pontinhos marrons são pessoas contaminadas. Olha a rapidez com que o mundo se contamina. Agora, se a gente faz uma outra simulação, países fecham as suas fronteiras, países impedem que as pessoas circulem, países basicamente interrompem o fluxo da globalização. A doença se dissemina de forma mais lenta. E é isso que o mundo fez. Tentou disseminar, tentou retrair a disseminação da doença, foi o que os países fizeram, interrompendo fluxos da globalização, fechando fronteiras, fechando aeroportos. Teve país que ficou de aeroporto fechado. Então fica claro para nós, eu repeti isso aqui várias vezes porque eu quero que você tenha consciência disso. Na globalização há uma intensidade maior de fluxos, de mercadorias, de pessoas, de capitais, de dinheiro e também quando a gente pensa em escalas problemáticas como o vírus, em vírus também. Vamos fechar aqui a nossa aula então, resumindo tudo que a gente disse? Nós repetimos que a globalização representa a interligação em escala planetária. Nós pontuamos que essa interligação só foi possível pela modernização das redes de transporte e de comunicação. Nós mencionamos que este mundo agora interligado, modernizado, tem mais fluxos de pessoas, de mercadorias, de dinheiro e também, no momento que a gente vive, de vírus. Bom, falamos que a globalização tem dimensões várias, social, econômica, política, cultural, e que o local pode influenciar no global. O global influencia no local. O que acontece no Brasil pode ter repercussões globais. O que acontece na sua vida pode ter repercussões globais. E o que acontece lá fora, distante do Brasil, pode ter repercussão aqui dentro. Só que a possibilidade, como sempre, vamos repetir isso, a possibilidade de se inserir na globalização é desigual. Você viu isso, por exemplo, olhando o continente americano e o continente africano. Bom, pessoal, por este momento é isto. Eu espero que, mais uma vez, essa aula tenha te ajudado, a esclarecer alguns pontos a respeito de globalização. A gente se vê no terceiro vídeo e deixa seus comentários, suas dúvidas, suas opiniões aí e vamos trocando ideias sobre esse tema, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima.